Bom, então, sejam todos bem-vindos, todas, né? Porque só estamos em meninas aqui. Parece que alguém quer entrar. Deixa eu colocar, deixa eu verificar aqui quem é. Ok, é a Sheila. Então, vamos lá. Vamos iniciar, então, a nossa apresentação. Então, neste nosso encontro de hoje, este momento, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso projeto de pesquisa. Eu creio que todos conseguiram fechar a questão do problema, do objetivo e do tema, tá? Tem alguns pontos que a gente precisa ajustar, mas nesse momento agora nós já vamos começar a trabalhar o quê? Nós vamos pegar todas aquelas informações lá do projeto de pesquisa e vamos transcrever já para o artigo, porque eu acho que 1/6, conforme está no cronograma, você já tem que encaminhar uma nova versão para eu fazer a análise. Então, nesse primeiro momento aqui do nosso encontro, eu vou apresentar as orientações para a construção do trabalho de conclusão do curso de vocês. Então, a primeira versão, que foi no dia 15/4, todos me encaminharam, né, que deve apresentar o esqueleto do artigo. Na realidade, vocês encaminharam o projeto, né, e agora a gente vai pegar aquelas informações do projeto, que já estão no projeto, a introdução, e adaptar no artigo, tá bom? Então, essa primeira versão já venceu o prazo, eu olhei vários arquivos, dei os feedbacks, e agora a gente já vai passar para a construção da versão 2. Então, na versão 1, eu fiz encontros individuais com cada dupla, com cada aluno, e a gente fez essa construção do projeto de pesquisa, da questão norteadora, do tema, do objetivo geral, dos objetivos específicos, e a gente começou a escrever a metodologia. Agora, na versão 2, vocês têm que me encaminhar até o dia 1/6, o quê? O artigo científico. Então, conforme cronograma da coordenação, o aluno deve apresentar o referencial teórico concluído e as discussões dos resultados da pesquisa e referências bibliográficas. Então, assim, no dia 1/6, vocês têm que me encaminhar o trabalho de vocês, mas já em formato de artigo científico. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o formato de artigo científico que está lá no AVA e que também está disponível no Mural. Depois a gente tem o prazo da versão 3, né? Na versão 3, o trabalho tem que estar todo concluído, vai ter que ser encaminhado até o dia 24/8. E no dia 19/9, o aluno deve apresentar a versão final. Nesse momento aí, no mês de setembro, o aluno tem que apresentar o quê? A versão final com os ajustes e a checagem do orientador. O orientador vai checar, anteriormente a essa data, vai mandar para os ajustes dos alunos e vocês vão corrigir esse prazo final que vocês têm que me encaminhar para quê? Para eu encaminhar essa versão final para a banca examinadora. Então, só vai para a banca examinadora os alunos que conseguirem finalizar o artigo, tá? Então, o prazo final para o envio da banca até 1/10, mas eu creio que a partir, eu recebendo esse artigo, faço as conferências em 2, 3 dias e já encaminho no mês de setembro para os avaliadores, porque eles precisam pelo menos de 15 dias para realizar a leitura. Bom, nesse momento agora, eu vou apresentar para vocês a estrutura do artigo científico que foi adotado pela coordenação e eu fiz alguns ajustes. Então, o artigo deve ter título, resumo em português e inglês, palavras-chave, introdução, fundamentação teórica, tá? Essa fundamentação teórica aqui, ela só será necessária para o aluno que for fazer uma pesquisa
de campo, no caso, as alunas Gilma e a aluna Débora. Então, os demais alunos não precisam apresentar a fundamentação teórica, tá? Que é a questão do aporte teórico sobre aquela temática, tá bom? Então, os demais alunos que vão fazer uma revisão bibliográfica, são 5 grupos, eles, depois da introdução, eles já podem descrever o quê? Os procedimentos metodológicos, tá bom? Por quê? Porque é uma revisão de literatura. Então, não precisa, mas se vocês quiserem, vocês podem apresentar, mas não é necessário, tá? Depois eu vou mostrar um modelinho de artigo científico de revisão integrativa. Aí vem os resultados, as discussões, as considerações finais e as referências bibliográficas. Agora eu vou falar de cada uma delas. Então, olha só. Nesse caso, a maioria dos alunos estão fazendo uma revisão integrativa. O que é isso? Revisão de artigos sobre determinada temática. Bom, aí nós temos o título, né? Como que deve ser elaborado o título? Então, o título deve ser simples, completo, geralmente curto, olha só. E ele deve ser revisto durante a construção do artigo, tá certo? Na realidade, o título deve descrever de forma adequada o conteúdo do artigo e ser escrito de maneira tal que cative o leitor, tá certo? Bom, depois nós temos o resumo, escrever o resumo após finalizar a construção das demais partes. Então, o resumo vocês não vão escrever agora, tá? Então, o resumo deve conter, olha a quantidade de palavras, muito cuidado, tá? Por quê? Porque isso segue a norma da BNT. Então, ela diz que o resumo tem que ter no máximo de 200 a 300 palavras e deve apresentar as seguintes informações: objetivo geral, o método da pesquisa empregado, a principal base teórica, ou seja, os autores que você utilizou para fundamentar o seu trabalho, tá? E o principal resultado encontrado. Então, segundo Medeiros, o resumo informativo, que é esse que nós vamos utilizar, tá? Então, toda essa fundamentação teórica para construir o artigo, eu busquei de teóricos de metodologia científica. Então, o resumo informativo, que é esse modelo, é o mais apropriado para artigo científico, porque o TCC de vocês, ele é aceito em forma de artigo, muito mais fácil, porque no máximo, de 14 a 17 páginas, a gente consegue falar sobre a temática. A gente também tem o resumo em inglês. Então, olha só, para traduzir o resumo para o inglês, você poderá utilizar o Google Tradutor. Mas quando? Né? Antes da defesa. Depois da defesa e ajustes finais. Então, vocês fizeram os ajustes finais, o orientador verificou. O interessante é vocês contratarem um tradutor da área para fazer a construção desse resumo em inglês, porque o Google Tradutor, ele não atende, tá? Bom, tem as palavras-chave, então são entre 3 e 6 palavras no máximo. As palavras-chave servem para identificar o conteúdo, devem ser separados por ponto e vírgula, iniciar com letras maiúsculas. Aqui, uma informação, deve-se evitar o uso de palavras presentes no título, mas não é errado usar uma ou duas palavras lá do título. Bom, o que deve ter na introdução? Outro detalhe, resumo é uma das últimas coisas que vai se escrever, a introdução também, tá, gente? Então, a introdução a gente não escreve agora, tá? É a última etapa a ser construída do artigo. A introdução tem a função de mostrar uma retrospectiva do que já se tem feito em relação ao tópico da sua pesquisa. É na introdução que o autor deve despertar o interesse do leitor para ler o artigo, tá? Então, eu peguei aqui esse livro de Aquino, está lá na minha biblioteca. Então, como que a gente vai construir essa introdução? Lembra? Resumo e introdução são as últimas coisas a ser feitas. Nosso foco agora é em outras coisas, mas vamos lá. Então, vamos aqui. Sugere-se
aqui é uma ideia de como começar uma introdução, né? Sugere-se iniciar a introdução com pelo menos 3 parágrafos com a contextualização da temática. Aí eu trouxe algumas possibilidades. Evolução histórica, né? No caso da Dilma, ela fala sobre a EJA. No caso da Alessandra, ela fala das dificuldades de aprendizagem. A professora não tem essa questão da evolução histórica. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa temática e vamos apresentar os conceitos, o que são dificuldades de aprendizagem, o que são jogos, né? Tem alunos que vão trabalhar com jogos, ou os conceitos. Lembrando que todas essas informações devem ser apresentadas com citações. Eu observei muito que tem muita coisa que vocês trazem no trabalho de vocês, mas assim, vocês não apresentam a fonte. Então, citações de preferência indiretas. O que é indireta? É aquela que você vai ler o que o autor disse e depois você vai descrever com as suas palavras o que você compreendeu. Tá bom? Então, depois de construir esses 3 parágrafos, aí você vai construir um parágrafo apresentando a relevância e a justificativa do teu trabalho. Por que é interessante estudar sobre essa temática? Depois da relevância, você vai apresentar aqui é objetivo, né? Objetivo geral e específico. Depois, você vai apresentar a base teórica que fundamentou o teu trabalho, os procedimentos metodológicos e, além disso, você deve incluir na introdução a estrutura do seu artigo. Mas aí nós vamos combinar um negócio aqui, uma situação. A introdução, o que eu vou fazer? Quando vocês me encaminharem a primeira versão do artigo para correção, eu já vou incluir essa estrutura de introdução para vocês colocarem lá no artigo de vocês, tá bom? Então, assim, as palavras, os 3 parágrafos não, mas aí eu coloco XXX, que aí vocês vão ter que apresentar a evolução histórica, vocês vão apresentar os conceitos, mas aí essa questão de onde vocês vão apresentar, em que parte eu vou mostrar a relevância, a justificativa, eu já vou trazer para vocês na introdução já para facilitar o trabalho. E a parte também onde eu vou apresentar o objetivo geral, específico, os procedimentos metodológicos e também a estrutura do trabalho. Não se preocupam com essa parte, que eu vou, em todos os trabalhos, eu vou deixar essa estrutura pronta, só não vou construir os parágrafos sobre a evolução histórica, mas essa estrutura eu já vou trazer para vocês, tá? Atenção, evite a PUD, né? Ou seja, citação da citação. Então, assim, João escreveu, aí Maria foi lá, né, fez o artigo, mas aí você fez o quê? Você utilizou a PUD. Evite isso, porque as bancas, elas rejeitam muito. É interessante utilizar a fonte primária, né? Então, a maioria das fontes, elas estão, hoje está tudo muito fácil, né? De preferência, utilize publicações dos últimos 5 anos, tá bom? Outro detalhe, evite verbos no gerúndio, tá? Buscando, falando, tá? Evite isso quando vocês forem escrever o texto de vocês, tá bom? Aí, eu não vou falar da fundamentação teórica aqui, porque não precisa no trabalho de vocês, a não ser que vocês queiram apresentar uma fundamentação teórica, mas eu entendo, e a coordenação tirou essa etapa, já vai direto para os procedimentos metodológicos, porque assim, a fundamentação teórica será o quê? Será a discussão dos resultados que vocês encontraram. Por quê? Porque a pesquisa de vocês é bibliográfica, tá? Então, a questão teórica vai ser tratada, do referencial teórico, vai ser tratada onde? Lá nas discussões. Os procedimentos metodológicos também é outra etapa que eu vou auxiliar vocês. Mas o que eu preciso?
Então, vocês viram lá que no modelo de projeto de pesquisa que tem lá no mural, tem o procedimento metodológico. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão copiar aquele procedimento metodológico lá do projeto de pesquisa e vão levar ele para o artigo. E depois a gente faz os ajustes necessários. Por quê? Porque lá já tem a classificação da pesquisa conforme as 6 categorias, né? A gente só vai analisar. Agora, o que eu preciso que vocês façam é o quê? Os critérios de inclusão e exclusão do estudo. Ou seja, quais artigos vão entrar no meu trabalho. Então, eu tenho aqui, ó, exemplo de texto de metodologia, tá lá no modelo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, para quem não acessou ainda, tá? Aqui tem as partes de vermelho, é onde a gente vai alterar, tá? Aqui, como será uma pesquisa bibliográfica, vocês podem utilizar várias bases de dados, mas assim, eu recomendo, como vocês são pesquisadores iniciantes, utilizar o do Google Acadêmico, que é muito fácil, tá? E aqui vocês vão definir o quê? As palavras-chave de pesquisa, tá? Para vocês pesquisarem lá no Google Acadêmico. Lá no mural também explica como que faz uma pesquisa na base de dados do Google Acadêmico, utilizando os operadores booleanos AND e outros. Mas eu creio que só o operador booleano AND vocês já conseguem pesquisar muita coisa. Aí, o que eu preciso que vocês... Isso aqui lá no artigo, eu preciso que vocês deixem claro para mim. Eu trago aqui um modelo de uma pesquisa bibliográfica que eu estou finalizando. O que eu apresentei aqui? Os critérios de inclusão, ou seja, quais artigos, qual material, qual publicação vai entrar no meu estudo. Então, nesse que eu fiz, eu coloquei, ó, artigos, dissertações e teses, mas vocês podem deixar só artigos, fica a critério. Disponível em qual base? Nesse caso, aqui eu estou fazendo da base do Google Acadêmico. Publicado em qual período? Aí eu determinei isso, eu quero que vocês façam também, tá? Definam, ó, vão ser artigos, vão ser dissertações, vão ser teses, mas quando vocês definirem isso, vocês já, nesse momento, vocês já realizaram o quê? Já realizaram uma consulta lá na base de dados, já coletaram essas informações. Então, são artigos, dissertações que falam sobre o quê? Então, eu estou estudando práticas de ensino da contabilidade, né? Que eu também sou professora, não somente de matemática. Sou professora de contabilidade. Nos cursos de quê? Nos cursos de graduação. Mas eu quero que tipos de artigo? Olha só, eu só quero artigos de relato de experiência, aí vocês vão definir que tipo de artigo vocês querem. Ah, eu quero relato de experiência sobre... práticas educativas para a questão das dificuldades de práticas educativas para minimizar as dificuldades de aprendizagem de leitura escrita. Então, aí você quer relato de experiência de professores, você quer estudo de caso, você quer pesquisa de campo com docentes e discentes. Então, assim, nesse momento aqui, eu preciso que vocês definam essa etapa, porque isso aqui tem que ficar bem claro, tá? E os critérios de exclusão. Então, eu excluí quais os trabalhos que eu não vou utilizar no meu estudo. Então, aqui, os trabalhos que estão na base de dados do Google Acadêmico, mas que não abordam qual temática. Aí eu defini. Trabalhos com mais de 6 anos de publicação... artigos, teses que apresentam duplicidade, porque a gente encontra, tá bom? Então, esses artigos que estão em duplicidade, eles serão considerados somente uma vez. Então, os critérios de inclusão e exclusão, isso tem que ficar bem claro, sabe por quê? Como a pesquisa de vocês é bibliográfica, isso tem que ficar claro, porque isso é um dos pontos de reprovação do TCC, porque não está claro o que você pesquisou, tá bom? Bom, aqui, continuação dos procedimentos metodológicos, né? Aqui é uma etapa de como a gente faz
uma revisão integrativa. Então, a primeira coisa que a gente faz, segundo esse autor, né, ele norteou as etapas de uma revisão integrativa. Então, ele sugere o quê? Então, a primeira etapa da revisão é compreender a identificação do tema. Então, vocês fizeram isso, que foi definido o tema do trabalho de vocês. Depois, vocês definiram o quê? A questão de pesquisa, ou seja, a pergunta. E depois que vocês definiram a pergunta que vocês querem responder com esse trabalho, vocês definiram o quê? Os critérios de inclusão e exclusão do estudo, definição das informações que vão ser extraídas e avaliação dos estudos e apresentação da revisão e síntese do conhecimento. Que é o quê? Essa revisão e síntese vocês vão apresentar onde? Lá nas discussões. Então, aqui nos procedimentos metodológicos, vocês vão apresentar todas as etapas necessárias que vocês utilizaram de uma forma, né, sucinta, que vocês utilizaram para fazer a coleta desses dados. Aí depois vem os resultados, que os resultados o quê? São a parte do artigo onde você deve mostrar o que obteve em suas pesquisas. Então, quantos artigos foram encontrados? Para ilustrar os resultados, eu posso fazer uma tabela com esses artigos, aí fica a seu critério. E também tem um modelinho lá de artigo, de revisão integrativa, que traz o modelinho de resultado que os professores utilizaram também. Na discussão, eu vou fazer o quê? Então, escreva a discussão obedecendo à sequência dos resultados apresentados. Cada parágrafo deve ter seu próprio foco, tá? E aqui, na discussão, você deverá apresentar. Eu não li essa parte aqui, não precisa muita atenção. Assim, tem algumas revistas que os resultados, aqui fala que os resultados e as discussões vêm junto. Então, aparece resultado, aí aparece, olha, eu pesquisei tantos artigos, cheguei a... E faz parte desse estudo somente os artigos tal, tá? Aí, finalizou isso, já inicia a discussão, mas aí fica a critério de vocês, o modelo adotado pela instituição foi resultado, primeiro, depois discussão, então a gente vai seguir. Então, na discussão, você deverá apresentar o quê? A descrição, a interpretação e compreensão da temática estudada, com foco para atender o quê? Então, na discussão, eu tenho que atender o meu objetivo geral, os objetivos específicos e responder à questão norteadora, tá? Então, na discussão, eu tenho que fazer, olha, professora, na discussão eu tenho que responder o quê? Os meus objetivos gerais, o meu objetivo geral, perdão, os meus objetivos específicos e a minha pergunta de pesquisa que a gente construiu individualmente e com as duplas, tá? Nas considerações finais também vocês não se preocupem, porque assim, quando vocês construírem os resultados, a discussão, vocês vão me mandar o trabalho, e as considerações finais também tem um modelinho, tá? Então, eu tenho um modelinho aqui que vou repassar para vocês, para auxiliar vocês a construírem as considerações finais. E também tem lá no artigo modelo que eu vou disponibilizar. Então, a conclusão é a parte do artigo onde você deve, em poucas palavras, mostrar ao leitor o que você obteve em sua pesquisa, tá? Não é espaço para frases longas, é algo bem sucinto. Então, assim, tem alguns autores, não o Aquino, mas tem outro que eu utilizo, e ele traz um modelo padrão, mais ou menos, de como a gente construir as considerações finais e a conclusão. Então, assim, tem algumas... O que eu preciso que vocês façam a construção? Dos resultados e das discussões, tá? Estudem sobre o material. Porque se a gente conseguir o resultado e as discussões, as outras partes a gente vai construindo. Lembrando que as considerações finais são uma das últimas etapas a serem construídas. Aí vem as referências bibliográficas, que tem que seguir a BNT, tá? Então, eu peço, assim, que vocês tenham esse cuidado, porque eu confiro todas as referências.
Então, assim, não coloquem as referências fora da norma, porque se estiver fora da norma, a norma está lá, a norma 6023 de 2018, está lá no mural. Depois vocês vão ter trabalho dobrado. Por quê? Porque vocês vão ter que corrigir, tá? Porque só vai para a banca se tiver tudo certinho. Porque senão a banca reprova também, tá? Então, são alguns pontos que a gente tem que tomar cuidado. Agora, eu vou apresentar aqui para vocês, para quem não conhece, o mural de orientações do trabalho. Como que vocês acessam? Então, aqui eu estou no AVA, né, no ambiente virtual de aprendizagem. Eu coloquei aqui no polo Nova Mamoré, cadê? Aqui. No polo Nova Mamoré, eu criei o mural de orientações do trabalho de conclusão de curso. Desculpa. Aqui tem o quê? Tem várias informações. Então, tem as boas-vindas, tem a orientação 1, que é para a construção do projeto de pesquisa, mas eu creio que a gente já fechou com todos os alunos a questão do problema, a questão do objetivo geral específico e da metodologia. Aqui, a orientação 2, como realizar a pesquisa bibliográfica. Então, olha só, como que a etapa, o roteiro que eu utilizo para fazer a pesquisa, tá? A questão do planejamento, o planejamento da revisão, que é a construção do projeto de pesquisa, depois vem como conduzir a pesquisa. Aí vem aqui as etapas, eu faço toda essa descrição, tá? Etapa 3, que na etapa 3 a gente vai construir o quê? A gente vai construir os resultados e as discussões, tá bom? Mas aqui traz algumas informações que eu creio que eu utilizo para realizar uma pesquisa bibliográfica. Aqui são sugestões de vídeo para desenvolvimento da pesquisa do TCC. Então, aqui, olha, tem um videozinho curto de como fazer pesquisa de artigos científicos na base de dados do Google Acadêmico, tá? É o primeiro item. No segundo item, como realizar a leitura de um artigo. Então, assim, não é ler todo o artigo, né? Você lê o resumo, você identifica o problema, o objetivo geral do estudo e vê se ele atende a um dos seus objetivos de pesquisa. Se sim, você já separa ele, né? Aí, o segundo passo, você faz a análise do artigo. Se ele atende aos objetivos, aí você não lê todo o artigo. Você vai aonde? Você vai lá nas conclusões e considerações finais, tá certo? Quando for artigo, tá? Aí você se certifica se o estudo atende. Se atende, eu trabalho sempre assim, olha, eu crio uma pasta no computador onde eu organizo esses artigos e separo eles, né? Então, tem uma pesquisa, deixa eu mostrar aqui para vocês, rapidinho, que eu não vou passar de 30 minutos esse vídeo. Então, aqui eu tenho um projeto de pesquisa de revisão de literatura. Então, esse aqui é pesquisa, base de dados do Google Acadêmico. Então, como que eu faço? Olha só. Eu separei todos os artigos publicados no ano de 2015. Eu fui lá na base de dados, observem aqui que é só na base de dados do Google Acadêmico, e fui lá, baixei os artigos, li o resumo, esse artigo me interessa. Então, criei uma pastinha e fui colocando ele aqui. Então, fiz assim, ó. Aí eu coloquei o ano, o artigo, o autor, e aqui do ladinho eu coloquei, ó, sobre o tema que fala, né? Eu estou pesquisando sobre práticas no ensino da contabilidade. Então, olha só, no ano de 2015, eu consegui identificar 11 artigos. Então, eu deixo tudo organizado, tá? Para depois fazer a minha tabelinha. Então, eu trabalho mais ou menos dessa forma. Vocês podem trabalhar também, construir a forma mais adequada para vocês trabalharem. Então, eu faço dessa forma, que eu construo uma pasta, eu guardo os arquivos, tudo certinho. Aqui, na orientação 3, é como escrever o artigo científico de revisão integrativa de literatura.
Então, aqui na primeira parte tem a estrutura do artigo, mas, professora, não quero ler isso tudo aqui. Beleza. Aí você só vem aqui, ó, no item 2, tem o modelo de artigo científico. Vocês vão clicar aqui no modelo, clicar aqui em baixar, aí vai baixar esse modelo aqui para vocês. Esse modelo que vocês vão começar, vão pegar as informações lá do projeto de pesquisa. Então, as informações que se adequam aqui na introdução, vocês já deixam na introdução, tá certo? Que se adequam lá, por exemplo, os objetivos da pesquisa. Os objetivos da pesquisa, eles são descritos onde? São descritos no resumo, perdão, na introdução. Então, eu já pego e já trago para cá. A questão norteadora, também na introdução. Então, eu já trago para cá. Professora, eu fiz um levantamento teórico, tem uma fundamentação teórica, onde eu deixo. Você pode pegar e deixar inicialmente aqui na introdução e depois você escreve, olha, essa construção textual eu fiz lá no projeto. Escreve de vermelhinho, como sempre eu faço quando eu avalio o trabalho de vocês. E, olha, eu trouxe lá do meu projeto, vamos ver o que a gente pode utilizar aqui para colocar no artigo. Vocês podem fazer dessa forma. Os procedimentos metodológicos vocês podem trazer de lá também. Tá? E aqui, vocês vão trabalhar aqui em cima desse artigo. Ele já está todo formatado. Então, o que vocês vão construir inicialmente? As primeiras etapas são os procedimentos metodológicos, tá? Que já tem o modelinho aqui. Lembrando que vocês têm que se ater ao quê? Os critérios de inclusão e exclusão, definir isso, deixar isso bem claro, tá? E vocês vão construir o quê? Os resultados e as discussões. Isso os meninos que vão fazer pesquisa bibliográfica, tá certo? Já a Dilma e a Débora, elas vão aqui nos resultados e discussões, a gente vai apresentar o resultado da pesquisa de campo. Então, no caso da Dilma, ela vai pegar e vai, depois da introdução, ela vai pegar toda aquela fundamentação teórica que ela construiu lá no projeto, pode colocar aqui, título provisório, pode deixar fundamentação teórica, traz toda aquela escrita para cá e a gente vai ajustando para ver se ele, como que vai ficar no artigo. Tá? As considerações finais não precisa escrever agora, eu vou trazer um modelinho para vocês. Eu acho que eu não trouxe aqui. Trouxe, já está aqui, olha. Então, assim, aqui tem um exemplo, já trouxe, achei que eu não tinha colocado, um exemplo de considerações finais, né, que falam qual é o objetivo principal, através da análise, algumas questões que tem que ter nas considerações finais, aí alguns textinhos base para ajudar vocês a construírem as considerações finais. Vamos voltar aqui. Então, baixou o artigo. Professora, mas eu quero um modelo de artigo de revisão integrativa. Basta você clicar aqui, ó. Você vai selecionar e baixar, tem um modelinho aqui, que vocês podem utilizar também, de referência. Eu achei ele bem fácil, por isso que eu deixei ele aqui. Eu não avaliei a qualidade do artigo, se tem erro de português, mas eu achei assim, a estrutura dele bem fácil, bem de fácil compreensão. E eu creio que, com base nele, vocês vão conseguir fechar. Ó, ele está mais ou menos no modelinho que a coordenação disponibilizou. Vocês podem baixar, fazer a leitura, tá? E aqui tem as normas da ABNT. Então, olha só, o cuidado com as referências e o cuidado com as citações. Lembrando que eu utilizo programas de antiplágio. Então, assim, eu só vou mandar para a banca aqueles artigos que não estão com problemas de plágio, tá? Então, tomem cuidado com isso. Tudo que vocês construírem tem que apresentar a citação,
evitem citação direta, tá? Usem mais indireta, leiam, por exemplo, o conceito de dificuldade de aprendizagem e construa com suas palavras, mas aí ao final coloquem lá, fulano de tal, tá? Porque é uma citação indireta. Quem disse, essa ideia é de tal autor, tá bom? Vamos voltar aqui para a apresentação. Aí essas são as informações do mural. E agora, esse é o momento de tirar dúvidas. As dúvidas que vocês têm, vocês podem me encaminhar no privado, no WhatsApp, tá certo? Eu estou à disposição de vocês, tá bom? E agora é com vocês, tá? As dúvidas, os questionamentos. Eu passo a palavra para vocês agora.